Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum maravilhoso, desde quarta-feira à noite. Foi uma sequência de discussões, de debates realmente muito enriquecedores. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a toda a equipe da Fundação Síndrome de Down. Bom, e uma vida de qualidade. Esse é o roteiro que eu utilizei, vou utilizar aqui para falar brevemente. São 8 itens. Primeiro eu vou falar sobre a pessoa, a saúde, os serviços, o Chris Down, os profissionais, o projeto, as escolhas e a cidadania. Foi-me solicitado para fazer algumas reflexões, não só enquanto médico, mas também enquanto pai. Sobre a pessoa, eu vou utilizar aqui um referencial que eu considero fundamental para quando a gente conversa sobre a questão da deficiência, que é um referencial do professor Carlos Lepre, que está aqui, um livro chamado Viajantes Inesperados, em que ele traz uma série de imagens que a pessoa com deficiência como elas foram vistas ao longo da história, né? Uma primeira imagem, o que é que ocorre? Cada imagem, ela corresponde a uma determinada postura, a uma determinada atitude e a um determinado comportamento, né? Então, vou falar rapidamente algumas imagens e as consequências disso. Então, entender ou enxergar a pessoa com deficiência como um erro da natureza, né? Isso gera uma atitude de eugenia e gera um comportamento de eliminação. Vamos eliminar isso, que isso não faz parte do normal, é um erro da natureza. Comportamento, a imagem ou representação social, essa identidade que ela é construída na relação com os outros, o status atribuído do filho do pecado, né? Isso foi muito comum na Idade Média, né? E isso gera um determinado tipo de atitude, que é de tolerância, caridade e assistência piedosa como comportamento. A imagem do selvagem, o estranho, né? Isso gera uma atitude de curiosidade, isso aí, século XVIII, iluminismo, e uma atitude, um comportamento de normalização pela educação. Uma imagem do doente, que gera uma postura, digamos assim, um comportamento de institucionalização e tratamento. A imagem, a representação social da eterna criança, é aquele indivíduo que sempre vai precisar de cuidados. Essa imagem, essa representação social, ela gera uma atitude, um comportamento, uma atitude de proteção, superproteção, e um comportamento de infantilização. Muito bem, o mais interessante é que, apesar dessas representações sociais, elas acontecerem predominantemente ao longo da história, elas convivem conosco até hoje. E um exemplo disso é a minha filha, Ana Beatriz. Ela tinha 2 anos de idade, aí nessa foto. Ana Beatriz, na ultrassonografia morfológica, no 12ª semana, nós fomos, alegremente, cheio de felicidade, né, fazer uma ecografia com um colega médico, e ele começou a fazer a ecografia e começou a fazer umas caras meio estranhas, assim, enfim, começou a fazer alguns, né, como se diz, caras e bocas, e a gente começou a achar um pouco estranho. Enfim, eu não sou obstetra, nem ginecologista, imaginei que tinha alguma coisa diferente. E ele fez, em seguida, a ecografia, ele sentou conosco e falou que nós tínhamos um bebê com problema, né? Esse problema não sabia que poderia ser uma criança com cardiopatia grave ou com uma deficiência, ou enfim, uma anomalia genética, uma aberração cromossômica. E, ato contínuo, ele propôs olha, se vocês gostariam
se vocês quiserem, a gente pode prolongar um pouco essa investigação, fazer sorologias e medir alguns marcadores, e biópsia de vilo corial, enfim. E propôs, olha, se vocês quiserem também, vocês podem fazer o procedimento, né? E eu não faço, mas eu posso indicar quem faça. E o procedimento é o aborto, né? O aborto eugênico, né? Então, a representação social que aquele colega tinha é de que a minha filha era um erro da natureza, né? Isso foi chocante, porque foi dito de uma forma muito seca, dura, e para a gente foi muito chocante, né? E quando eu li esse livro, isso me rememorou toda essa questão do erro da natureza, e que é muito importante a gente discutir essa questão das representações sociais. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui é o exemplo do Quincas. Esse rapaz, ele tem 52 anos de idade, eu atendi no CRIS Down, no Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, e a primeira vez que ele teve contato com um serviço de saúde na vida dele. Ele mora no interior da Bahia, e naquela região do Distrito Federal nós temos ali um entorno, né, entorno que eu digo, não só ali do estado do Goiás, Mato Grosso, Bahia, Nordeste, Tocantins, que costumam, devido à organização do serviço de saúde, usar muito o serviço de saúde do Distrito Federal. E o Quincas, ele, pela primeira vez, ele foi ao médico, né? a um serviço de saúde, na verdade. E eu perguntei para a irmã dele, que é surda, eles moram os dois sozinhos, o que aconteceu com o Quincas, como é que foi a vida dele? Ela disse, olha, o Quincas, e ele estava assim num estado de muita angústia, de muito sofrimento, porque tinha todos os dentes podres, né? Enfim, a gente foi com uma condição assim extremamente difícil, né? E isso doía muito, e ele não sabia verbalizar o porquê doía. E quando ele ficava agitado, essa agitação, algumas pessoas pensavam que era por alguma outra coisa, não, é por dor, né? E eu pensei nessa pessoa que viveu 52 anos com dor de dente, né? Alguns dentes foram retirados, alguns deles, assim, em estado precaríssimo, com pus, enfim. Eu perguntei como é que foi a vida dele. A irmã disse que ele, no interior, quando ele ficava na janela, as pessoas cuspiam nele, né? Cuspiam e jogavam pedra, e, naturalmente, a mãe precisou protegê-lo, a família, e escondeu no quarto, enfim, na casa, na verdade, né? Então, ele praticamente não era conhecido na cidade. Isso é uma outra... Essa imagem existe, é a imagem do selvagem, do erro da natureza, são várias imagens associadas, né? Muito bem. E qual é a última imagem, né? A imagem que a gente está lutando, acho que o debate todo do fórum é para enxergar essa pessoa como uma pessoa, né? Uma pessoa que tem direitos e responsabilidades, né? E que tem ela pode ser incluída e pode ser um cidadão. A saúde. Essas três perguntas, o que é saúde, o que é doença, o que é deficiência, acho que já foram bem discutidas. Eu coloquei isso só para a gente lembrar que são conceitos muito importantes para a gente pensar, principalmente o conceito de saúde. Eu costumo, às vezes, dizer que, na minha formação como médico, eu aprendi a ser mais um profissional da doença do que da saúde, né? Que a gente vê doença o tempo todo. E, claro, as doenças existem, precisam ser tratadas, mas isso é muito forte na nossa formação. E pouco se fala, muitas vezes, entender o significado da saúde. A Organização Mundial da Saúde, em 1948, ela tem uma definição muito interessante. Foi o ano, se não me engano, da criação da OMS, 1948.
E o conceito é o seguinte: a saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de enfermidade. Definir saúde é algo muito complicado, né? E porque a saúde, ela está, principalmente nessa definição, como algo perfeito, algo ideal, né? Ou seja, o bem-estar completo. Quem de nós já sentiu esse bem-estar completo o tempo todo? Então, chamar alguém de saudável com bem-estar completo é algo inatingível. Um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, ele costuma dizer, numa das obras dele, que o corpo humano é uma máquina variada. O tempo todo, seja nos processos biológicos, o DNA, ele está sofrendo alterações e correções, seja nos processos celulares, seja nos processos, em todos os níveis, inclusive nos processos sociais, né? E aí surgiu um conceito muito interessante, que veio pautado pela CIF, que é o conceito de condição de saúde. Ou seja, a saúde, ela tem muita relação com a doença, com o transtorno. A saúde é algo que é muito difícil conceituar a saúde isoladamente. A saúde, ela é condicionada, ela depende de uma série de condições. Ela não é um conceito fácil, né? Não é um conceito limpo, claro. E essa ideia de condição de saúde, ela abrange não só transtornos e doenças, mas até estados fisiológicos. A gravidez é uma condição de saúde, a deficiência é uma condição de saúde. Enfim, é um termo que ele revolucionou fez realmente, de fato, pensar em saúde, né? Uma outra coisa fundamental, esse indivíduo chamado Thomas McKeown, ele era um epidemiologista inglês, que desde a década de 50 ele pesquisava uma coisa chamada determinantes sociais da saúde. E ele tem um trabalho, e vários trabalhos, muito bem fundamentados, muito bem provados, que as principais conquistas da humanidade na área da saúde, aumento da expectativa de vida, por exemplo, não foram consequentes necessariamente de intervenções da saúde. É algo que o nosso senso comum leva-nos a pensar: poxa, hoje nós temos tomografia, temos vacina, temos cirurgia, temos isso, temos aquilo. O estudo que ele fez, isso da década de 50 até a década de 80, mostrou que as principais melhorias da saúde, as pessoas passaram a viver mais. Por quê? Por conta da melhoria das condições sociais, né? Saneamento, nutrição, trabalho, escolarização, etc, etc. E isso enriquece muito a reflexão sobre o que é saúde. E provoca uma série de desdobramentos, né? Por que desdobramentos? Porque se eu pensar em saúde como uma condição extremamente dinâmica, ela e também independente de uma série de condições sociais, ela necessariamente passa por pensar as desigualdades em saúde, seja no acesso, né? Pensar em formas do sistema se organizar para dar conta da saúde das pessoas. Ou seja, o chamado passar de um modelo que vamos cuidar da saúde nos hospitais, vamos ir para a comunidade, né? Então, essa declaração de Alma Ata, uma reunião que fizeram em 1978, que colocaram essa questão da atenção primária. Se precisamos melhorar a saúde das pessoas, é preciso estar perto das pessoas. E, por consequência, enfim, pensar em sistemas públicos de saúde, o nosso marco constitucional, que é incrível, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Claro que existem muitos problemas e o que está na Constituição, esse direito constitucional não é necessariamente cumprido como deveria, né? Então, aqui só mostrando que a saúde é muito complexa, né? Ela depende do componente biológico, estilo de vida, ambiente e, naturalmente, serviços de saúde. Em relação aos serviços,
esse termo, condição de saúde, ele gera uma série de desdobramentos também, né? Quando a gente pensa em condições de saúde, não se trata apenas de doenças, de pensar em doença, mas em pensar todas as condições associadas. Então, um desdobramento muito importante para isso é a questão de pensar qual é o centro, onde a centralidade do processo da saúde é a própria comunidade, e não, por exemplo, o serviço de saúde. Então, qualquer ação de saúde, para ser efetiva, você tem que pensar em território, em comunidade, em família, em pessoa, dentro do seu contexto. O CRISDAW, o Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, dentro dessa perspectiva de pensar a saúde em um contexto mais ampliado, né, ele foi um centro de referência inaugurado dia 26/3/2013, né, pouco mais de 2 anos. Foi desdobramento de um ambulatório que foi criado em 1987, a gente conseguiu congregar isso, naturalmente, por uma questão histórica. Houve a oportunidade de estar dentro de um hospital, mas, idealmente, o ideal seria termos um espaço na comunidade, mas, enfim, foi a oportunidade que surgiu para nós. E contamos com 18 profissionais, fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. O objetivo do CRISDAW é a atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down, né? Agora, além dessa atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down, enfim, seguir protocolos clínicos. O CRISDAW é um centro de referência. Agora, é um centro de referência que ele atua como serviço de apoio e não serviço de dependência. A ideia que a gente cultua no serviço é que esse indivíduo ele use o serviço, que é uma referência, mas que ele, em algum momento, ele não precise dele. Que a gente faça tudo para dar apoio àquela pessoa, cuidar, tratar quando necessário, mas que essa pessoa possa estar inserida na comunidade. E, pensando aqui, então, no processo de habilitação, né? Ou seja, habilitar essa pessoa para a vida, para a inclusão social. E também, partindo do pressuposto que o centro é a comunidade e não o centro de saúde, ações de matriciamento. Porque para a gente é importante que a pessoa seja cuidada perto da casa dela. Então, matriciamento é o quê? É nós acionarmos serviços, capacitar os serviços para que a pessoa seja atendida próxima da casa dela, na atenção primária, seja atendido pelo pediatra, seja atendido pelo clínico, etc., etc. A questão do centro de referência nesse sentido, ele, na verdade, é um dispositivo assistencial e catalisador de processos educativos, educação comunitária, de pesquisa científica e de matriciamento de formação. Então, o foco do serviço é a inclusão da pessoa. Todas as ações de saúde, elas têm que estar pensando naquela pessoa inserida no meio, e não criar aquela relação de dependência. Isso é uma discussão muito interessante, porque como a gente lida com as crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoa com síndrome de Down em todas as fases da vida, é muito interessante, porque os pais, eles buscam muitas vezes, poxa, meu filho está fazendo fonoaudiologia, ele vai ficar aqui até os 10 anos, vai ficar aqui até... Então, existe até uma procura por essa dependência, mas acontece que os critérios, eles têm que ser bem estabelecidos para não criar essa relação, né? Esse aqui é a fotografia da equipe, né? Temos ali no auditório mais 5 componentes da equipe que vieram aqui para o fórum. De uma maneira geral, o funcionamento do CRISDAW é feito por meio de um acolhimento geral, seja para a criança, seja para o adolescente, para o adulto, e os atendimentos individuais ou em grupo, né? Então, seja o
na área da medicina, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fono, odontologia, da medicina não só pediatria, genética e clínica médica, mas todas as outras especialidades quando houver necessidade, e um projeto trabalhar grupos de projeto de vida, né? Isso a gente tem um grupo piloto que já ia estar há uns 2 meses, um grupo de 9 pessoas com síndrome de Down, buscando desenvolver dentro do serviço de saúde essa habilidades sociais, trabalhar o mundo adulto, relacionamento, autonomia e independência. Ontem, conversando com o professor Carlos Lepre, eu falei, olha, como é que ele contando a experiência dele em um serviço público de saúde da Itália, eu falei, olha, é um pouco difícil a gente lidar com essa questão de desenvolver de grupos dentro do serviço público de saúde. E o que ele me falou foi uma coisa muito interessante, que é muito importante que isso seja feito dentro do serviço público de saúde, porque a titularidade desse projeto tem que ser no serviço público de saúde, preferencialmente. E, naturalmente, tecer relações com a comunidade, aproximações com associações, etc., etc. Mas, a partir do momento que isso é feito dentro do serviço público, isso confere um poder político maior. Significa que a política pública ela está sendo executada, está se aproximando das pessoas, que é o que a gente deseja. E a centralidade de todo esse processo está aqui, embaixo, na verdade. Na verdade, toda essa atividade de habilitação, essas atividades internas do serviço, o foco delas é aqui, na inclusão, né? Então, na comunidade das pessoas, dos familiares com síndrome de Down, em todos os ciclos da vida, relações com ONGs, Secretaria de Educação, empresas, universidades, Sistema Único de Assistência Social, conselhos, o setor jurídico, né? Defensoria Pública e Ministério Público, mídia, etc. Ou seja, a centralidade das nossas ações tem um cuidado ali clínico que deve ser prestado, os protocolos a serem seguidos, etc., etc., mas toda a centralidade está dentro da pessoa, pensando nela, no funcionamento dela, dentro da comunidade. Os profissionais, o termo profissão ela tem uma origem muito bonita, né? O termo profissão significa professar algo. A gente não professa uma fé, então professar algo, ser profissional, significa professar um modo de ser, professar um ethos. Isso é uma ideia muito interessante para a gente refletir a nossa identidade profissional. E, para além da custódia e assistência, que é uma outra referência também, que é relacionada à obra do professor Carlos Lepre, ao invés de apenas custódia e assistência, a gente pensar o serviço de saúde, não só o serviço de saúde, mas os serviços do plano técnico, como mediação, facilitação e acompanhamento, né? Isso significa ressignificar o tempo todo as nossas práticas e o nosso lugar enquanto profissional. Ampliar a clínica, ou seja, pensar naquela pessoa não só ali que está na frente nossa, no consultório, no espaço de terapia, na estimulação precoce, mas pensar nela com todo o seu entorno, com toda a sua comunidade, enfim, pensar nela onde ela está inserida. Ressignificar a formação do profissional de saúde, né? Buscar, de alguma forma, inserir esse tema dentro do currículo. Lá nós temos parceria com a universidade, que fica do lado, Escola Superior de Ciências da Saúde, e é uma das ações que a gente tem buscado desenvolver. O projeto é algo fantástico, né? Faz parte da condição humana. Tem um professor, Nilson José Machado, que tem um livro muito interessante, Educação, Projetos e Valores. Ele fala que o projeto, o ser humano, desde que ele nasce, esse impulso para adiante, né, do nascimento, essa saída do útero, ela já é um projeto, projetar-se para a frente, ou seja, isso faz parte da própria condição humana. Projetos antecipam transformações em busca de uma realidade que prefiguramos e que queremos construir. E isso
Na área de saúde, nós temos o projeto terapêutico singular, que é algo que diz respeito bastante, um conceito bem desenvolvido na área de saúde mental, mas na verdade, a gente prefere falar, ao invés de projeto terapêutico, um projeto de vida, né? O terapêutico, quando necessário, vai estar aí dentro, para a gente não terapeutizar todas as ações da vida. E aqui a gente tem um projeto piloto, são 9 jovens com síndrome de Down, que a gente tem feito esse trabalho de desenvolvimento de habilidades sociais voltadas para a vida, para a inclusão, seja no mercado de trabalho, enfim, é algo piloto que a gente está começando, e eu acredito que a experiência da Fundação Síndrome de Down vai nos ajudar muito no desenvolvimento desse projeto. As escolhas. Quem pode fazer escolha? Só quem tem um projeto. Se a gente não tiver o projeto, a gente vai conseguir fazer escolhas? Então, o direito de escolher. Para ter o direito de escolher, para fazer a escolha, é preciso ter um projeto. O direito de escolher, ser autônomo e independente, a consciência das responsabilidades, né, dos deveres, e direitos e responsabilidades, a escola, o relacionamento, o lazer, esporte, trabalho. Então, essa é a imagem de algumas pessoas que são, digamos, tem relação lá com o Chris Down e o Ápice Down, que é uma ONG que oferece suporte ao Chris Down. E a cidadania, né? A cidadania é pensar nessa pessoa, em todas as ações de saúde, para que essa pessoa ela surja como um cidadão, ser pleno em direitos e responsabilidades, que ela tenha o seu lugar no mundo e no universo, né? Em última análise, cidadania é isso, né? Ser pleno em termos de direitos, né? E responsabilidades, e isso que a gente entende por uma vida de qualidade. Obrigado.